Olá, aqui é o professor Ítalo Boritsa. Hoje nós vamos fazer a nossa correção das atividades da corrente elétrica. E aqui nós temos uma participação especial da Giovana. Ela está muito alegre, muito feliz em ser a única aluna aqui presente para a aula. Ela está pulando de alegria. Vamos lá para a Fala tu, nossa... gente. Oi, Giovana, quer falar alguma coisa, Giovana? Fala tu, pessoal, vai pra escola. Então, ó, tá cobrando para vocês aparecer na próxima semana. Próxima aula, não percam, por favor. Vamos é, olhar a lista primeiro que eu passei para vocês e a partir dessa lista nós vamos resolver ela. Então você dá uma conferida na aula, dá uma assistida lá na aula, no conteúdo, tudo, os exemplos. Depois que você assistiu essa aula, refez os exercícios, aí você olha aqui porque eu já vou aqui pular direto para as questões, tá bom? Então, ó, eu preparei uma atividade com vocês, uma atividade que tinha, deixa eu ver aqui, 7 questões. E a atividade um, ela começava dizendo o seguinte: considere os seguintes dispositivos elétricos comuns em nosso cotidiano: uma bateria de automóvel, uma lâmpada incandescente e uma lâmpada fluorescente. Nessa sequência, a corrente elétrica no interior de cada aparelho é constituída exclusivamente por movimento de tal. Sobre o que estava trabalhando essa questão? Sobre os tipos de condutores. Nós temos os condutores sólidos, os condutores líquidos e os condutores gasosos. No caso de uma bateria não é uma solução eletrolítica? Se ele é uma solução eletrolítica, lá dentro tem um líquido em que você vai ter movimento de cargas elétricas. Numa solução eletrolítica, ela é uma solução sólida, líquida ou gasosa? Perdão, é um condutor sólido, líquido ou gasoso? Uma solução eletrolítica, Giovana? O que você acha? Solução eletrolítica. Química, vocês já estudaram química bateria? Já viram química bateria? Pronto, abri aqui. Abri aqui o nosso conteúdo de aula. Vamos lá para aqui, ó. A bateria, galera, ela seria os condutores. Esse tipo de condutor aqui, ó, que é o condutor líquido. Essa bateria seria aqui os condutores líquidos, e nesses condutores líquidos, quem se desloca são os íons negativos e íons positivos. Então, naquela questão, no exercício que nós fizemos, atividade 1, quando ele falava a bateria de um automóvel, quem que atravessa numa bateria de automóvel, quem que se desloca, seriam os íons. Então, ou poderia ser a letra A, ou poderia ser a letra E. Aí depois ele fala numa lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente ela é composta por um filamento metálico. Então, na lâmpada incandescente, ela é um condutor metálico. Já nos condutores metálicos, nós temos que são sólidos, as partículas que se deslocam nesses condutores metálicos, as cargas elétricas, são relacionados ao elétrons livres. Então, nós temos que a segundo grupo, a da lâmpada incandescente, quem se move na lâmpada incandescente, ou seja, quem se move no condutor metálico, são os elétrons livres. Com isso, você já continua sendo a letra A ou a letra E. Ah, não. A letra E ele já está falando elétrons e íons, então a letra E está errada. Porque num condutor metálico só se movem elétrons. Já a letra E está falando elétrons e íons. Não, condutor metálico, sólido, somente elétrons se deslocam. E o último ele quer saber numa lâmpada fluorescente. O que é uma lâmpada fluorescente? Ela é um condutor gasoso, em que a corrente elétrica, ao passar por esse condutor gasoso, ela vai fazer esses elétrons desse condutor gasoso, os elétrons e íons, vai fazer essa corrente nessa lâmpada fluorescente vai ser composta por elétrons e íons, e a partir da passagem de elétrons e íons por esse condutor gasoso, aí ele vai emitir luz. Então, a resposta da questão número 1 é a letra A.
A bateria do automóvel seria os íons. O filamento de uma lâmpada incandescente, que é um condutor sólido, somente elétrons. E, por último, uma lâmpada fluorescente, que é um condutor gasoso, seriam elétrons e íons, que nem foi passado aqui o último caso para vocês aqui, ó. Condutor gasoso. Ó, condutor gasoso, a corrente é formada por elétrons e íons. Então, a alternativa 1, a alternativa correta do exercício 1, vai ser a alternativa A. Tudo bem, Giovana? Está presente? Sim. Beleza, então. 2. O exercício 2 diz o seguinte, ó. Durante 4 segundos são transportados 20 coulombs de carga elétrica em um corpo condutor. Determine a corrente elétrica formada nesse corpo. Você conseguiu calcular a corrente, Giovana? Chegou em alguma alternativa? Na E. Na E? Então vamos lá. Olha os dados quais são. 4 segundos e 20 coulomb. 4 segundos é unidade de tempo, carga ou corrente elétrica? 4 segundos. Tempo. E 20 coulomb é carga ou corrente? Calma aí, travou. Tá. Tá travando o que você perguntou? 20 coulomb é carga elétrica ou é corrente elétrica? É carga. Carga elétrica. Então você tem que na atividade de número 2, então estou na câmera, na outra câmera aqui, na outra câmera, Giovana, aí vem aqui onde está a minha mão, trave ela fazendo favor. Na atividade número 2, ele falou que a carga elétrica é de 20 coulomb e o tempo é de 4 segundos. Ele quer saber a corrente elétrica. Como que eu determino a corrente elétrica? Bom, a corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa por segundo uma secção transversal de um fio. Quando eu falo, na verdade, é carga por unidade de tempo, né? Se a carga estiver em coulomb e o tempo estiver em segundos, a corrente vai ser coulomb por segundo, que é chamada de ampere. Se eu quero calcular a corrente, você mantém o i da equação, que é o que eu quero descobrir. A carga elétrica você substitui para o seu valor, que é 20, e o tempo substitui por 4. 20 dividido por 4 é 5 amperes. Qual a alternativa que dá 5 amperes? É a letra E? Sim. Sim, então tá certo. Isso aí, Giovana. Exercício 2, a alternativa correta é a letra E, 5 amperes. Aqui já está a resolução dela. Vamos para a próxima questão, a questão de número 3. E aí, qual que deu essa 3 aí? Você conseguiu fazer a 3? Deu a letra B. Deu a letra B? Então vamos lá. Pela secção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulomb, então isso aqui, ó, carga elétrica, a cada minuto. Um minuto tem quantos segundos? 60. 60. Então ele já te deu a carga e já deu o tempo, 60 segundos. Ele quer perguntar a intensidade da corrente elétrica. Então aí você vem para cá. Na atividade 2, ele falou que a carga elétrica era igual a 12 coulomb. Carga 12 coulomb. E o tempo era cada minuto, a cada 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Para calcular a corrente elétrica, basta pegar a quantidade de carga que atravessou e dividir pelo tempo. Que aí você vai saber a quantidade de carga que atravessou por unidade de tempo. No caso aqui, por segundo. Então, a corrente é igual a carga, que é 12, dividido por 60. Olha, se você não conseguir dividir 12 por 60, é só simplificar. 12 e 60 é divisível por 2? É, mas ele é divisível também por 6. Se você fazer por 6, vai mais rápido. Divide aqui por 6 e divide aqui por 6. Então, a corrente vai ficar igual a 12 dividido por 6 é 2 e 60 dividido por 6 é 10. 2 dividido por 10 é a mesma coisa que pegar a vírgula que está aqui no final do 2 e andar uma casa para a esquerda. A corrente vai ser igual
a 0,2 amperes, que seria a letra B, né? Foi essa que você falou? Foi. Letra B. Perfeito. Giovana, tudo certo até aí? Sim. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não bateu, que não faz muito sentido, só perguntar. Vamos lá para a atividade de número 4. Ó o Rui entrando aqui, ó. O Rui já está aqui. A 4 não, a 3. Opa, eu pulei, né? Aquela era a atividade 3. Deixa eu só fechar aqui e fazer uma correção aqui. Essa atividade que eu fiz está escrito 2, mas é atividade 3. Tá bom? A atividade 2 foi essa daqui, ó. E essa daqui é a atividade 3. Boa tarde, Rui. Tudo bem com você? Opa, tudo bem? Rui, eu já estou na atividade 4, tá? Como eu estou gravando, eu vou continuar fazendo essa 4 aqui e eu vou terminar ela. Aí, se tiver alguma dúvida no exercício anterior, eu volto e tiro a sua dúvida. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Atividade 4. Pronto, ajeitei aqui já. Agora, para alegria, realmente a alegria da Giovana, chegou um outro participante, tá? Uma outra pessoa para perguntar, para eu pressionar aqui. Exercício 4. Ó. O exercício 4, ele diz o seguinte: em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs. Daqui, ó, coulomb, carga elétrica. Se o relâmpago dura 10 a menos 3 segundos, a corrente elétrica média vale em amperes. Então, ele quer o I, que é a corrente elétrica, me deu a carga, que é o 10 coulombs, o quê? E me deu o tempo, que é 10 a menos 3 segundos. Então, vamos lá para a resolução da atividade 4. Então, só tirando os dados aqui, ele falou que a carga elétrica, que é o quê? É 10 coulomb, e me falou que o tempo é 10 a menos 3 segundos. Estão nas unidades corretas para calcular a corrente em ampere? Estão. Então, a corrente é a carga elétrica sobre o tempo. A corrente eu quero determinar, então você mantém a letra I. A carga elétrica eu tenho que vale 10, então substitui ela por 10. E o tempo vale 10 a menos 3. Esse expoente está negativo, quando eu mando para cima, ele vai ficar positivo, né? Vai ficar 10 vezes 10 à terceira. 10 à terceira equivale a que número? 1000. 1000. Então, se eu pegar 10 e multiplicar por 1000, vai dar 10.000. Ou seja, andar 3 casas para a direita aqui depois desse 10, vai dar o valor que eu quero. Então, a corrente é igual a 10.000 amperes. E olha que 2.000 amperes já é fatal para o ser humano, né? Imagina um choque de 10.000 amperes. A pessoa pode sobreviver ainda, porque o tempo é muito pequeno. Não é, talvez não é suficiente para queimar muitos órgãos internos, mas facilmente mata essa corrente. Se 2 amperes já é capaz de matar, e 10.000 amperes. Então, essa seria uma corrente de um raio. Professor, Oi. lá aqui no meu caderno eu mandei atividade, né? Aí nessa 4, na hora que eu fui passar multiplicando, eu esqueci de mudar o sinal. Tipo, a resposta tá certa. Eu fiz com o sinal certo, mas eu botei o errado em cima. É só pra te avisar que eu deixei menos 3 em vez de colocar mais 3. Porque se fosse 10 com 10 a menos 3, ia dar 10 a menos 2. Aí ia bater com a alternativa correta? Não. Por isso que eu mando o gabarito para vocês, entendeu? Porque às vezes na hora que você faz a conta, se você fazer a conta e não bater com a alternativa, é porque ou o gabarito é errado ou você fez alguma coisa errada. Então, às vezes, você deixou passar o sinal. Então, você corrige aí já, tá bom, Giovana? Sim, foi só o sinal que eu troquei, mas o resultado deu certo. Beleza. Então tá. Arruma aí no seu caderno. Tá? E aí você manda para mim corrigido, tá bom? Manda depois a foto de novo, tá? Porque eu não garanto se eu vou lembrar na hora que eu for corrigir, tá? E eu vou ser, sabe, como eu tô fazendo a correção certinho dos exercícios, eu estou postando aqui a correção dos exercícios, eu vou ser bem chato. Tipo, se eu ver alguma coisa errada na questão,
aí eu vou dar a nota ou diminuir a nota, tá bom? Então já manda certinho para mim depois, beleza? Para não ser injusto com você, porque eu posso esquecer. Eu sou horrível de memória e eu tenho, em média, mais de 600 alunos, então eu posso esquecer algumas coisas. Tipo essa, por exemplo, que você acabou de falar. Aí, continuando. Rui, você já me mandou até a 4 já também? Você tinha pedido para mandar todas de uma vez, né? Aham. Eu mandei tudo lá no Google Classroom, lá, mandei. Lá Beleza. Naquela atividade lá de Tinha entrega de solicitado. tudo? Mandei todas, da 1 até a 4. Beleza, então. Tá bom, então. Qualquer coisa, se tiver que fazer uma alteração, você faz a alteração e me fala, tá bom? Beleza. Tá. Aí vamos lá. O 5, questão de número 5. Ela diz o seguinte: uma lâmpada. Deixa eu só ver aqui se está na minha câmera. Deixa eu jogar para a questão aqui, para todo mundo acompanhar. Agora sim, vai para a questão. Uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos. Então, aqui ele está me dando um tempo. Por efeito de uma corrente de 2 amperes. Então, aqui é a corrente elétrica. Fornecida por uma bateria. Nesse intervalo de tempo, a carga total em Coulomb liberada então ele me deu aqui o tempo e me deu a corrente, me deu o Q, me deu o ΔT e me deu o I, que é a corrente. Ele está perguntando a carga elétrica, que é representada pela letra Q. Então, vamos lá calcular essa carga elétrica. Então, indo aqui na atividade 5, ela diz o seguinte, ó, ela falou que o tempo que se passou é 5 minutos, então ΔT igual a 5 minutos, e a corrente elétrica é igual a 2 amperes. E ele quer saber a carga elétrica. Então, como ele quer a carga elétrica, está me dando a corrente e o tempo, eu vou determinar ela pela equação da corrente elétrica, que diz que corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. O problema é o seguinte, as unidades estão de acordo aqui? Ou tem que fazer conversão? Tem que converter minutos para segundos, né? Isso. 5 minutos vai dar quantos segundos? Multiplica por 300. 60 e vai dar 300 segundos, né? Porque você tem o Isso. seguinte, 1 minuto não é equivale a 60 segundos? Então, de minuto para segundo, você multiplica por 60 e de segundos para minutos, divide por 60. Como é de minuto para segundo, multiplica por 60. Vai ficar 300 segundos. Então, a corrente, o I, você tem o seu valor, então substitui aqui por 2. A carga elétrica você quer, então mantém o Q. E o tempo você substitui pelo tempo em segundos, que vai dar 300. 300 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 300 vai ser 600. Então, a carga elétrica é igual a 600 Coulomb. Essa é a carga elétrica, que se você olhar na alternativa, seria a alternativa E. Ela seria a resposta correta da atividade 5. Por enquanto, tudo tranquilo? Sim. Até o exercício 5 ele está de boa, realmente. Só jogar na equação. A partir do 5 que começa a dar uma pioradinha, que seria o 6 e o 7. O 6, ele diz o seguinte: em um fio metálico, a aplicação de uma DDP, que é uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, que é o que faz os elétrons se moverem um fio entre os seus extremos, provoca nele uma corrente de 10 amperes, então ele está me dando a corrente e está me dando o tempo. Pergunta: o número de elétrons que chegam ao polo positivo nesse tempo é aproximadamente? Então ele quer saber o número de elétrons. Tá, essa é a pergunta dele. O que eu vou fazer aqui? Primeiro vamos tirar os dados. Então vamos lá para a atividade 6. Na atividade 6, se eu for tirar os dados aqui dela,
Ela diz o seguinte. Ó, primeiro dado dele, ele falou que passa uma corrente de 10 amperes, então corrente elétrica é o I é igual a 10 amperes, durante 10 minutos, então o tempo 10 minutos. Já vamos converter aqui para segundos, logo para não esquecer, vezes 60, isso vai dar 600 segundos. A pergunta é, o número de elétrons que está atravessando esse fio. Tá, o que acontece aqui? Com a corrente com o tempo, o que dá para calcular com a corrente com o tempo? Se eu pegar a equação aqui, ó, corrente é igual a carga sobre tempo. Com a corrente com o tempo, o que dá para calcular? A carga, né? A carga. Mas ele não quer a carga elétrica, ele quer o número de elétrons. Só que a carga elétrica está relacionada com o número de elétrons. Nós temos que a carga elétrica é igual a N vezes E. Então, se eu descobrir a carga elétrica, com essa carga elétrica eu posso substituir aqui e descobrir o número de elétrons. Certo? Rui, você ia falar alguma coisa? Não, eu só falei que era QNE. Isso, que é igual a N vezes E. Aí então, ó, ele quer o número de elétrons. Mas, professor, se ele quer o número de elétrons, por que o senhor não pula para essa equação aqui? Porque para pular para essa equação aqui, para calcular o número de elétrons, eu tenho que saber a carga elétrica. Eu tenho a carga elétrica? Não, né? Não. Então, eu tenho que calcular a carga elétrica primeiro. Então, vamos calcular ela. Pega a corrente, substitui por 10 amperes. Pega a carga elétrica, é o que eu vou descobrir aqui. E o tempo substitui pelo valor dele, que é 600 segundos. 600 está dividindo, passa multiplicando. Quanto que é 10 vezes 600? 6.000. 6.000. Então, você já tem a carga elétrica. A carga elétrica é 6.000 coulomb. Esse valor que você descobriu, você substitui aqui. Porque aí você vai saber a quantidade de elétrons que vai criar essa carga de 6.000 coulombs. Então, você pega a carga elétrica, substitui por 6.000. O N é o número de elétrons, que é o que você quer descobrir. E o E é a carga de cada elétron, cada um elétron. Cada elétron tem uma carga que é chamada de carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Opa, nem preciso colocar a unidade agora não. Coulomb, né? Essa daqui é a quantidade de carga. A questão número 6, ela não te deu isso. Geralmente, o que acontece? As provas de vestibular, eles dão os valores no começo. Então, não aparece na questão, porque nessa prova de vestibular apareceu no começo. Mas como esse valor também é uma constante, tá? Essa carga elementar, é sempre bom você saber o seu valor. Então, vamos continuar aqui. Dá para descobrir esse N? Dá. Pega esse 1,6 vezes 10 a menos 19, que está multiplicando o N. Ele vai passar dividindo. Aí eu consigo isolar o N, que é o que eu quero descobrir. Vai ficar 6.000 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é igual a N. Ó. N vai ser igual a 6.000. Dá para escrever em notação científica, né? Dá para andar 3 casas para a esquerda. Aí ele vai ficar 6 vezes 10. Ó, peguei a vírgula que está no final do número. E andei 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Diminuindo o número. Então, o expoente fica positivo aqui. Ó. Fica 6 vezes 10 a terceira, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é igual a N. Vocês sabem quanto que é 6 dividido por 1,6? Dá 3,75. 3,75. Isso, então N, opa, que igual a N, já coloquei o igual a N aqui. Então vai ficar N igual a 3,75 vezes 10. Aqui é 3, deixa eu melhorar a qualidade da câmera, beleza? Aqui é 3. O menos 19 está negativo, o expoente vai subir positivo. Mais 19. Então N é igual a 3,75 vezes 10 a 3 mais 19, 22.
elétrons. Então, essa é a quantidade de elétrons que passam para que tenha uma carga elétrica total de 6.000 coulombs. Ou seja, é só você andar 22 casas para a direita. Você anda essas duas casas aqui e coloca mais 20 zeros. Aí você vai andar 22 casas para a direita. Essa é a quantidade de elétrons que tem 6.000 coulombs de carga. Coisa pra caramba? Rapaz, é muito elétron. Tá? E olha que a corrente nem é tão grande, é 10 amperes. Um chuveiro pode puxar 20 amperes, 30 amperes. Imagina a quantidade de carga que passa pelo fio. Tudo certo aqui? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Sim. Então tá, aqui serão as questões mais difíceis da aula. Essa daqui é a atividade 6. Vamos agora para a atividade número 7. Na atividade número 7, vamos olhar para a cara dela aqui primeiro. Então, opa, esqueci de falar aqui. Aqui é a letra A, 6, né? Por enquanto, tudo batendo com gabarito, né? Eu mando o gabarito para vocês, porque para ver se você fez a conta certa ou não. Porque às vezes você faz a conta e ela não bate com o valor, e aí você errou a conta e você tem como ver. E às vezes é uma coisa que, um sinalzinho que você errou, um número que você multiplicou errado, que aí quando você vê o gabarito, tem a chance de você olhar e corrigir já o problema. E se caso não bater com o gabarito, mais um motivo para você entrar aqui, porque você vê que está com alguma dúvida às vezes. E aí você quer tirar aquela dúvida lá no exercício. A 7. A 7 é o seguinte. Um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I 800 mA. Conhecida a carga elétrica elementar, que é aquele valor lá, que é a carga de um elétron, o número de elétrons, então ele quer saber o N, que atravessa uma secção normal desse condutor por segundo. Se ele está falando por segundo, qual que é o intervalo de tempo que está passando? Para que intervalo de tempo que ele quer? Se é por segundo. Não entendi a pergunta. Se ele está perguntando, cada se segundo, ele né? fala por segundo, seria em quanto tempo? 1 segundo. 1 segundo. Então, isso daqui é um tempo, tá bom? Às vezes o aluno passa por isso despercebido. Quando ele fala por segundo, é em 1 segundo. Então, por exemplo, se nós arrumarmos aqui, tirarmos os dados, nós temos que... gente, apareceu uma mensagem do vídeo que ele ia cortar a aula em 10 minutos para mim. Então, eles têm 5 minutos de aula. Se o vídeo cortar, pode abrir de novo que eu vou abrir a aula, tá bom? Acontece disso, dele cortar, eu abro de novo. Se cair o vídeo, é só abrir de novo que eu vou estar de volta aqui. Então, na atividade 7, tirando os dados aqui, ele falou que a corrente que atravessa é 800 mA. A carga elementar, que é de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é negativa, né? Mas nós estamos trabalhando em módulo. Ele quer saber o número de elétrons, que é representado pela letra N, que atravessa a secção normal desse condutor por segundo. Então, o tempo é 1 segundo. Então, vamos lá novamente. Se eu quero calcular o N, qual a equação que aparece? A equação da carga elétrica Q igual a N vezes E. Eu tenho a carga elementar, que é isso daqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que dá para descobrir o N com os dados que ele deu? Eu tenho a carga elétrica? Não. Não. Não, isso mesmo, Rui, isso mesmo, Giovana, não tem carga elétrica. Mas eu tenho como calcular a carga elétrica com os dados que ele me deu? Sim. Sim, né? Com essa corrente aqui, ó, com a equação da corrente. Corrente é carga dividido pelo tempo. Só que a corrente tem que estar em ampere, a carga em coulomb e o tempo em segundos. A corrente está em miliampere. Esse M aqui ele é um prefixo. Ele equivale a um valor, a uma potência de 10. Ele equivale a quantos? 10 elevado a 10 quantos? menos 3, né? Isso, 10 a menos 3. Por exemplo, 800 milímetros. Milímetros é 10 a menos 3 metros. Toda vez que aparece esse miligrama, 10 a menos 3 gramas. Ele é um prefixo que significa 1 milésimo. 1 sobre 1000. Aí vamos pegar aqui. A corrente eu vou colocar 800 vezes 10 a menos 3.
A carga elétrica eu vou descobrir e o tempo é por segundo, ou seja, em 1 segundo. Então, a carga elétrica vai ser 800 vezes 10 a menos 3 Coulomb. Ou seja, se eu tenho uma corrente de 800 miliamperes, 800 vezes 10 a menos 3 ampere, significa que a cada 1 segundo passa 800 vezes 10 a menos 3 Coulomb de carga. Aí eu tenho a carga elétrica, substitui aqui. Então, 800 vezes 10 a menos 3. 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 800 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, igual a N. Ai, ai, ai. 800 vezes 10 a menos 3, se eu andar, deixa eu ver, 2 casas para a esquerda aqui, ó, diminuindo o número, aqui aumenta 2 casas, que é um 2. Vai ficar 8, né? 8 vezes 10 a menos 1, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, igual a N. Quanto que é 8 dividido por 1,6? 5. 5? Perfeito. Isso. Exato, 5. Vezes 10 a menos 1. E o expoente que está negativo aqui, o menos 19, sobe mais 19, sobe positivo. Menos 1 com mais 19 vai dar mais 18. Pronto. A alternativa que diz isso daqui seria qual alternativa? A letra C. Ela é a alternativa correta. E com isso, eu fiz com vocês a resolução das atividades relacionadas à corrente elétrica.